usar o celular enquanto estão no banheiro. Mas é no banheiro mesmo, sentadinho no vaso. É isso mesmo, viu? Mas essa prática pode trazer alguns problemas de saúde. Já imagina o que é, né? É isso mesmo, hemorróida. É o assunto de agora do Manhã Cidade. Sobre esse tema a gente chama novamente Patriota Júnior. Patriota, é muito sério essa história, né? Porque a gente fala sobre isso, o pessoal começa logo a perturbar. Mas é sério, dá problema mesmo. E eu conheço muita gente que fica lá horas sentado no vaso, mexendo no celular e depois não sabe porque está com algum problema, né? Muita gente agora vai se acusar, né, Renata? De volta aqui no Manhã Cidade. Na realidade, as coisas se modernizaram, né? Porque isso sempre aconteceu. Antigamente o pessoal sentava ali no vaso sanitário, pegava uma revistinha, um livro para ler. Hoje, né? Todo mundo fica ali pendurado no celular, né? Mas sobre esse assunto a gente vai conversar aqui com o Dr. Lúcio Carlos Ferreira, que é gastroenterologista. Doutor, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Ficar muito tempo ali no vaso sanitário, mexendo no celular, isso pode trazer alguns prejuízos para a saúde, dentre eles a hemorroida, né, doutor? Isso é verdade. Bom dia, pessoal, bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Veja só, a maior causa desses problemas de você ficar muito tempo sentado tem relação com quadros hemorroidários. E também um quadro de constipação, por incrível que pareça, porque você começa a ter uma diminuição da contratilidade intestinal. E a contratilidade é um movimento para que as fezes possam sair. Então o paciente fica muito tempo parado e isso ele vai provocando um relaxamento. E outra coisa também tem relação a você ficar com os apps no celular, até quando você vai dar a descargazinha, você expelir muitos micro-organismos ali que podem trazer consequências de algumas doenças. Por isso que é importante, até quando você for dar a descarga, fechar a tampa para que isso não possa ir para o ar. Doutor, algumas pessoas têm mais fatores de risco do que outras para desenvolver a hemorroide. Quais são os primeiros sinais? Veja, a predisposição genética é um dos casos. E outra situação também é aquele paciente que é mais constipado. Paciente constipado, paciente obeso, paciente sedentário, paciente que bebe, que fuma, eles têm realmente uma consequência maior de provocar esses quadros hemorroidários. A hemorroide em si não é um caso... é a consequência de você formar uma dilatação dessas veias que estão presentes no ânus. Então, com o tempo, esse aumento de pressão vai formando esses quadros hemorroidários. E uma das consequências, principalmente, é o sangramento, que o paciente relata muito. Como é que acontece o diagnóstico e também o tratamento, né? Como é realizado? Veja, o diagnóstico se dá por uma anoscopia em algumas situações, porque essas hemorroides elas podem ser internas e elas podem ser externas, ou até forma mista. Mas a mais comum é a interna. O paciente relata, aquele paciente chega no consultório, doutor, estou sentindo aquele sangramento. Na grande maioria das vezes o paciente não sente dor. Então é só aquele sangramento que chega a pingar no vaso ou quando o paciente passa o papel higiênico. Então normalmente o tratamento é mudança de estilo de vida. Então é importante que o paciente faça alguma atividade, aumente na ingestão de água, principalmente aqueles pacientes que têm história de intestino preso. Paciente que faça um consumo de fibras, então muitas frutas, verduras e principalmente diminuir o consumo de carboidratos. Então o açúcar é o que tem que ter maior cuidado. A possibilidade também de intervenção cirúrgica, doutor, já é aí no momento mais avançado, né, do problema, né? Avançado e dependendo da localização. Então, normalmente, as hemorroidas internas não tem muita necessidade de fazer um quadro cirúrgico. Então, o tratamento conservador, uso de algumas medicações, alguns antivaricóticos, também ativos podem ajudar, alguns cremes tópicos, mas quando é mais exteriorizada, então essas hemorroidas externas, quando elas causam um abaulamento em si, ou o quadro de obstrução, aquela dor, aí nesses casos a intervenção é cirúrgica mesmo. O senhor citou lá em algumas superfícies no banheiro, isso pode infectar o aparelho, né? Com a questão das bactérias e também ocasionando até outros problemas também. Isso, outras doenças também, quadros de infecção urinária, principalmente mulheres, entendeu? O cano é mais estreito, eles têm uma tendência a formar mais infecção urinária, mas no ambiente sim, então você está com aquela tampa aberta, vai dar a descarga, então espere aquela quantidade de bactérias, quando ele vai cometer escova, entendeu? Pasta, sabonete, os locais que estão ao redor, então é bom ter cuidado. Agora, isso tudo também pode ser potencializado pela má higiene, né? Tem que deixar o ambiente limpinho. Isso é verdade, isso é o principal que a gente tem que fazer. E outro ponto importante do quadro hemorroidário é que eu sempre bato na tecla. O pessoal tem um cuidado na higienização e principalmente na hidratação. É o que a gente pede principalmente para os pacientes. A higienização do banheiro e também a higienização pessoal, lavar as mãos direitinho. Lavar as mãos, sair, principalmente mulheres que têm uma tendência a ter maior risco de infecção urinária, então é importante que elas usem a duchinha em vez de usar o papel higiênico, até pelo atrito, para não contaminar mais, até porque o canal é mais estreito e é mais próximo ao ânus. Lúcio Carlos Ferreira, muito obrigado pelas informações, gastroenterologista. Então,
Orientações importantes, né, para aquela turma que gosta de ficar ali no vaso sanitário por muito tempo, no trono. Importante ficar ligado, porque isso pode acabar ocasionando, né, a hemorroida. Então é complicado ficar ligado nessas orientações que o doutor passou aqui para a gente. Renata. Obrigada, patriota. As temidas hemorroidas. Pois é, minha gente. Não dá pra ficar, né? Tem gente que gosta, fica lá horas sentado no celular e vê os vídeos